2. Nômade acertou o chão de lado, sendo arrastado com uma força assustadora atrás da aeromoto. Sua cor está ativada, disse Hawks, e seu corpo se ajustou à pressão atmosférica mais baixa deste local. Mas, Nômade, você tem pouquíssima investidura restante. Tente não apanhar demais de agora em diante, tudo bem? Assim que Hawks disse aquilo, Nômade foi arrastado por barreiras de plantas murchas e arremessado repetidamente contra rochas, enquanto a terra arranhava sua pele. Mas, de novo, Nômade era muito resistente. Um nível baixo de investidura o deixava duro na queda. Embora a cura o esgotasse mais rápido do que outras habilidades, talvez Nômade não precisasse usufruir tanto dela se mantivesse um pouquinho de investidura. Ele não era imortal. A maioria das armas avançadas seria letal para ele. Raios, até muitas das armas primitivas, se estas fossem usadas com persistência a fim de esgotar a investidura dele. Contudo, enquanto os braços de um homem comum teriam sido arrancados das articulações e a pele esfolada à medida que os detritos das plantas se tornavam navalhas devido à alta velocidade, Nômade permanecia inteiro. Conseguira até se curar das queimaduras. Caiu para 6%, informou Ox. Não é tão ruim quanto eu pensava, levando tudo em consideração. Mas você sentiu aquele calor? Foi irreal. Com certeza há investidor envolvida, mas eu não consegui pegar nem um pouco. Se eu tivesse tentado, aquilo teria me destruído. Vamos precisar de uma maneira mais segura de absorvê-la. Nômade gruiu ao acertar o chão novamente. Com esforço, conseguiu se virar de modo que a coxa e o ombro recebessem a maior parte dos danos. Embora o vento houvesse apagado as chamas na sua roupa, a força dos colapsos rasgaram o que restava de seu casaco e camisa. Contudo, sua pele aguentou firme. Ele não se importava de estar sendo levado para longe daquele jeito brusco. Era melhor do que ficar para trás naquela luz solar. Ele fechou os olhos e tentou banir uma dor maior. A memória dos gritos dos prisioneiros desafortunados quando a aurora os atingiu, transformando-os em cinzas em segundos. Ele tinha certeza de que alguns estavam clamando por ajuda. Outrora, Nômade teria sido incapaz de ignorar aquilo. Mas milhões, talvez bilhões de pessoas morriam todos os dias por toda a Cosmer. Ele não podia fazer nada. Mal conseguia manter a si mesmo vivo. Doía mesmo assim. Mesmo depois de anos de tormento, ele ainda detestava ver pessoas morrendo. Nômade encostou o peito no queixo para proteger o rosto das sacudidas caóticas de ser puxado pela superfície áspera daquele mundo brutal. Dava para ver o céu escurecendo. A temível luz solar desapareceu sob o horizonte, como se houvesse anoitecido, embora fosse Nômade que estivesse se movendo. A aeromoto era tão rápida que podia dar a volta ao redor do planeta à frente do sol nascente, permanecendo longe das garras ardentes da aurora. Este planeta deve ter uma rotação lenta, observou o herói para seu valete errático. Observe como esses veículos deixam o sol para trás com facilidade. À frente, em oposição ao sol, um enorme anel planetário ascendeu no céu, um arco amplo que refletia a luz solar. Nômade não teve tempo de apreciar o retorno à segurança do crepúsculo. Várias das pessoas nas aeromotos tentaram soltar a corrente dele, mas, rápidos daquele jeito e com o peso do corpo de Nômade sendo arrastado atrás, seria difícil fazer isso, mesmo que este não houvesse fechado o anel. Ele se perguntou se aqueles homens parariam para dar um jeito na situação, mas eles continuaram voando atrás das outras aeromotos, sempre a poucos metros do chão. A certa altura, eles desaceleraram e pararam. Nômade parou em um trecho de solo úmido, onde apreciou a sensação de algo macio. Ele grunhiu e tentou se mover, com as calças em retalhos, a pele recém-curada, mas ainda machucada, e as mãos algemadas.
Depois de um momento de agonia passado tentando apreciar o fato de que pelo menos nenhuma dor nova estava surgindo ainda, ele virou a cabeça para ver por que haviam parado. Não conseguiu entender. Talvez tivessem feito uma pausa apenas para que os pilotos se situassem, porque, pouco depois, as aeromotos decolaram de novo. Dessa vez se afastaram mais do chão, deixando o nômade pendurado. Pelo menos era melhor daquele jeito. Afinal, ele não precisava bater em nada no caminho. Nômade imaginou que os homens haviam parado mais baixo até ali para não arriscarem serem atingidos pela luz solar. Eles voaram pelo que pareceu ser uma hora, até que finalmente chegaram a algo interessante. Uma cidade flutuante. Esta se movia na paisagem sobre uma placa enorme elevada pela propulsão de centenas de motores abaixo. Nômade já estivera em cidades voadores, incluindo um planeta próximo do seu mundo natal, mas raramente havia visto uma tão. Ah, precária. Ele passou em Ashim. Uma coleção heterogênea de edifícios térreos que lembravam uma enorme favela, de algum modo pairava a cerca de 10 a 12 metros do chão. Na verdade, dava a impressão de que mesmo chegar àquela altura modesta, estava forçando os motores da cidade, e a elevação era quase insuficiente para evitar os obstáculos da paisagem. Aquela não era uma metrópole voadora de esplendor tecnológico. Era uma tentativa desesperada de sobrevivência. Ele olhou para trás, ao longe, onde a luz do horizonte havia sumido até se tornar invisível. Mas ele sabia que o sol estava lá, à espreita, como o dia de sua execução. Você tem que ficar à frente dele, não é? Vivem nas sombras porque o sol deste lugar vai matá-los, sussurrou o nômade. Raios. Uma sociedade inteira que precisava continuar em movimento, esforçando-se para manter à frente do próprio sol. As implicações disso giraram as engrenagens da sua mente e o antigo treinamento. O homem que nômade havia sido começou a se mexer como um verme no cadáver que ele se tornara. Por que o clima daquele planeta, mesmo na escuridão, não era uma tempestade? Se o sol estava sempre superaquecendo um dos lados, seria impossível sobreviver do outro. Mas aquele povo estava, sim, sobrevivendo, não estava? Ele estava deixando passar alguma coisa. Como eles se alimentavam? Que tipo de combustível usavam naqueles motores? E como tinham tempo para mineração ou escavações, sendo que não podiam parar? E falando em minas, por que não viviam em cavernas? Obviamente tinham metal de sobra. Haviam até usado um pouco para acorrentar aqueles coitados ao chão. Nômade sempre fora curioso. Mesmo depois de declaradamente abandonar a vida de erudito para se tornar um soldado, havia feito perguntas. Naquele momento, elas o provocavam enquanto ele as afastava com as mãos firmes. Havia apenas uma que era de fato importante. Seria a fonte de energia daqueles motores o suficiente para energizar seu próximo salto e tirá-lo daquele planeta antes que a brigada noturna o encontrasse? A aeromoto rugiu, subindo rumo à cidade. Ele pendia da última das quatro, tornando-a pesada. Os motores abaixo das máquinas soltavam fogo e aqueciam sua corrente. Por sorte, a auxiliar podia lidar com isso. Curiosamente, aquela pequena altitude fez com que os ouvidos de Nômade estalassem. Quando as aeromotos alcançaram o nível da superfície da cidade, não estacionaram de modo convencional. Pararam de lado e foram travadas na extremidade da placa, com os motores ainda ligados para auxiliar na elevação da cidade. Nômade pendia pelas mãos e pela corrente, sentindo cada vez menos dor à medida que se curava mais uma vez, embora esta fosse mínima em comparação ao que ele havia precisado para se recuperar daquela luz. Dali, era possível ver as protuberâncias das colinas áridas e os poços lamacentos que pareciam sedimentos de charnecas. A cidade havia deixado um amplo trecho de terra seca e queimada para trás.
Obviamente, com uma cicatriz como aquela a seguir, era fácil para aqueles homens nas aeromotos voltarem para casa. Nômade ficou surpreso ao perceber como conseguia enxergar bem. Ele piscou para afastar o suor e a água lamacenta que escorriam sobre o rosto e olhou novamente para aquele anel. Como a maioria, tratava-se, na verdade, de uma coleção de anéis. Brilhantes, azuis e dourados, circulando o planeta ao longe e se estendendo como que para o infinito. Estavam voltados para o Sol e a inclinação sutil refletia a luz solar para a superfície. Agora que Nômade pôde olhar com mais atenção, uma parte dele reconheceu quão impressionante era a vista. Ele havia visitado dezenas de planetas e nunca vira algo tão estoicamente magnífico. Lama e fogo abaixo, mas acima. Aquilo era majestoso. Aquele era um planeta que usava uma coroa. Sua corrente balançou quando alguém começou a puxá-lo para cima. Logo ele foi agarrado pelos braços e arrastado para a superfície de metal da cidade, em uma rua torta ladeada por edifícios atarracados. Um pequeno grupo conversava e gesticulava na direção dele. Nômade os ignorou e se concentrou nas 5 figuras distintas atrás deles. Pessoas com brasas no peito. Estavam de pé, com as cabeças baixas e olhos fechados. As brasas haviam esfriado. Havia 2 mulheres, pensou o Nômade, embora o fogo que consumira suas caixas torácicas não houvesse deixado sinal de seus seios. Apenas um buraco da largura de 2 mãos e parte das costelas despontando da pele torrada. Brasas em vez de corações. Tá parecendo os monstros da DLC de Soulstein lá em Skyrim. O restante das pessoas estava vestido como ele havia visto abaixo. Colarinho altos na altura do queixo, roupas que protegiam a maior parte do corpo e luvas. Vários vestiam os casacos brancos com a frente aberta, mas insígnias nos ombros. Oficiais ou funcionários. O restante se vestia com peças de cores apagadas e parecia ser composto por civis. Algumas mulheres vestiam saias, embora as muitas preferissem casacos longos e semelhantes a saias, com uma fenda à frente para revelar as calças por baixo. Muitos, tanto homens quanto mulheres, usavam chapéus com abas largas. Por que precisava usar aquilo em um lugar tão pouco iluminado? Não pense nisso. Quem se importa? Você não vai ficar aqui o bastante para aprender sobre a cultura deles, ponderou o Nômade. Muitos tinham peles pálidas, embora um número quase igual possuísse peles mais escuras como a dele. Poucos tinham uma variedade de tons intermediários. A multidão logo se aquietou, então baixou o olhar e recuou, abrindo espaço para alguém. O Nômade se acomodou sobre os calcanhares, respirando profundamente. O recém-chegado era um homem alto usando um casaco negro e com olhos brilhantes. Eles ardiam um vermelho profundo, como se estivessem iluminados por trás. O efeito lembrou o Nômade de algo do seu passado, de muito tempo antes, mas aqueles à sua frente não eram os olhos rubros de uma alma corrompida, e sim olhos iluminados por algo que estava queimando dentro do homem. O casaco negro também brilhava nas bordas em um tom similar, só que laranja avermelhado. Nômade pensou que ele também tinha uma daquelas brasas no peito, embora estivesse coberta por um tecido fino. Não parecia ter afundado na pele tanto quanto das outras pessoas, já que o formato do peitoral havia sido preservado. O brilho dele era imitado por muitos dos edifícios, cujas extremidades das paredes reluziam como que devido à luz do fogo. Como se a cidade houvesse sido incendiada havia pouco tempo, e aquelas fossem em cinzas. O homem com os olhos brilhantes levantou a mão com uma luva espessa para aquietar a multidão. Olhou bem para Nômade. Então assentiu para os 2 oficiais e apontou, gritando uma ordem. Estes quase tropeçaram na pressa de obedecer e abrir as algemas de Nômade. Nervosos, os 2 recuaram assim que as removeram. Nômade se levantou, o que levou muitos dos civis a soltarem exclamações de espanto.
mas não fez nenhum movimento súbito. Por quê? Raios estava cansado. Soltou um longo suspiro, sentindo muito menos dor. Mandou o auxiliar permanecer na forma de uma corrente. Não queria que percebessem que ele tinha acesso a uma ferramenta que se transformava. O homem disse algo de modo ríspido. Nômade balançou a cabeça. Olhos Brilhantes repetiu a pergunta, mais alto, mais devagar, mais zangado. Eu não falo sua língua, disse Nômade com a voz rouca. Me dê uma fonte de energia, como um dos motores daquelas aeromotos. Se eu absorver aquilo, talvez eu consiga me comunicar com você. Isso dependia do que aquele povo usava como combustível. Mas a julgar pela maneira como mantinham a cidade inteira flutuando, Nômade duvidava que a fonte de energia fosse convencional. A ideia de abastecer um lugar como aquele com carvão era risível. Eles deviam estar usando algum tipo de material investido, talvez carregado por aquela luz solar. Quando percebeu que Nômade não ia responder, o líder levantou a mão e removeu sua luva com cuidado, um dedo de cada vez. As pessoas arquejaram, embora o movimento revelasse apenas uma mão ordinária, ainda que pálida. O homem se aproximou de Nômade e o agarrou pelo rosto. Nada aconteceu. O homem pareceu surpreso. Ajustou a pegada. Se você tentar me beijar, vou arrancar seu tormentoso lábio com os dentes, murmurou o Nômade. Era bom conseguir soltar uma piada como aquela. Seu distante ex-mestre sentiria orgulho. Na juventude, Nômade havia sido sério demais e raramente se permitira qualquer humor. Ainda mais porque sempre sentira vergonha e medo da possibilidade de dizer algo de fato embaraçoso. Ser arrastado pelo chão uma vez atrás da outra e surrado até estar à beira da morte, a ponto de mal se lembrar do próprio nome. Bem, isso fazia maravilhas com o senso de humor de alguém. A certa altura, tudo que lhe restava era rir da piada que você mesmo se tornou. Os espectadores ficaram muito surpresos com o fato de que nada aconteceu quando Olhos Brilhantes o tocou. O homem pegou o Nômade pelo queixo uma última vez, mas então o soltou, passou as mãos pelo casaco e colocou a luva de volta. Seus olhos, como a luz ardente de um musgo de fogo, iluminavam a frente da aba do chapéu e os traços suaves demais do rosto. Ele devia ter uns 50 anos, mas era difícil adivinhar, já que não se via uma única ruga em sua pele. Pelo jeito, havia algumas vantagens em viver em um crepúsculo eterno. Um dos oficiais de antes se aproximou e gesticulou para Nômade, falando em um tom baixo. Parecia incrédulo, apontando para o horizonte. Um dos outros oficiais concordou, olhando para Nômade. Cés, Nascit, Thor, sussurrou ele. Curioso, disse o cavaleiro. Eu quase entendi isso. É muito similar a outra língua, com que ainda estou ligeiramente conectado. Faz ideia de qual seja? Perguntou o Nômade com a voz fraca. Não. Mas eu acho que Cés, Nascit, Thor significa alguma coisa como aquele que escapou do sol. Os outros atrás do homem começaram a repetir a frase, até que Olhos Brilhantes rugiu algo para os presentes. Ele olhou de volta para Nômade, então deu um chute em seu peito. Doeu, ainda mais no estado em que Nômade se encontrava. Aquele homem definitivamente era investido. Nômade grunhiu e se curvou, arquejando. O homem o agarrou, então sorriu ao perceber que Nômade não reagiria. O homem gostou daquela ideia. Jogou-o para o lado, depois chutou no peito de novo. Seu sorriso se alargou. Nômade teria adorado arrancar aquele sorriso com um pouco de pele junto. Mas revidar o paralisaria. Então a melhor coisa a se fazer no momento era bancar o dócil. Olhos brilhantes gesticulou para Nômade.
Cor ses nascitor, disse ele com uma expressão de desprezo, e deu outro chute só por via das dúvidas. Alguns oficiais se aproximaram depressa e o agarraram por baixo dos braços para arrastá-lo para longe. Nômade se pegou torcendo para ir parar em uma cela agradável, algum lugar frio e duro, sim, mas onde pelo menos pudesse dormir e esquecer quem era por algumas horas. Essas esperanças tão modestas foram despedaçadas quando a cidade começou a se desfazer.